Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Uma alegria muito grande estar de volta com os irmãos e ainda voltar de férias e compartilhar a palavra com vocês. Isso é muita graça. Aleluia. Queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Eu creio que Deus tem algo poderoso para liberar sobre a igreja dele nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor dê-nos espírito de revelação, de graça, de ousadia. Senhor, fala conosco, fala com a sua igreja nessa noite. Que o Senhor alimenta aquele que está cansado. Que o Senhor dê esperança para aquele que está a ponto de desistir. Que o Senhor dê força para aquele que tem passado por lutas, por tribulações. Que nós possamos sair daqui com o verdadeiro entendimento de quem é o Senhor, de quem é a palavra, do que é o verdadeiro evangelho. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Projeta para mim, Mateus capítulo 3, versículo 16. Sabe, irmãos, que esses versículos falam do início, da missão de Jesus, do seu ministério. E sabe de algo? Todas as vezes que um homem de Deus ele for começar uma coisa, ele precisa ter algo em sua vida. A primeira coisa, ele precisa ter os céus abertos. Nós não podemos iniciar nada sem que os céus estejam abertos sobre nós. Então você precisa saber, em todas as áreas da sua vida, seja nos relacionamentos, no seu trabalho, na igreja, há céus abertos. A Bíblia diz, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer, no início de tudo, nós precisamos ter os céus abertos. Jesus ia iniciar algo aqui. E o ministério de Jesus, nós sabemos que ele iria passar por grandes lutas, grandes tribulações. Não ia ser fácil, ia acabar com a sua morte. Mas justamente por isso, os céus se abriram naquele dia, para afirmar quem ele era, que ele teria sim um caminho aberto, apesar das tribulações. É interessante que a Bíblia ela fala em Deuteronômio 28, é um capítulo que as pessoas usam muito para tentar lutar contra o evangelho da graça, que é o verdadeiro evangelho. Amém, meus irmãos? E as pessoas usam muito Deuteronômio 28, por quê? Porque na lei não tinha meio termo. Ou você cumpria a lei e era abençoado, ou você deixava de cumprir e era amaldiçoado. Amém? Mas nós sabemos que nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que se eu falho em um ponto da lei, eu falhei em todos os pontos. Já era, já está tudo condenado. Mas a Bíblia em Deuteronômio 28, ela vem falar a respeito das bênçãos para aquele que cumpriu a lei e das maldições para aquele que deixou de cumprir. Amém? E é interessante que quando o Senhor ele faz isso aqui com Jesus, ele abre os céus, eu acredito que tem a ver com justamente esse capítulo. Em Deuteronômio 28, 23, projeta para nós, por favor. Ele também fala algo a respeito dos céus. Aqui nós vemos em Mateus 3 que os céus estão abertos, a partir do momento em que Jesus entrou em cena. Amém? Mas em Deuteronômio 28, a Bíblia fala o quê? 28, 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Misericórdia. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você tem na vida da igreja, mas existia um ditado muito popular na vida dos irmãos, que era quando um irmão estava passando um momento de luta, de tribulação, ele falava, parece que os céus estão fechados, ou parece que há sobre a minha cabeça céus de bronze. Da onde saiu esse dito popular? Justamente desse versículo. Sabe que tem momentos na sua vida em que parece que o céu se fechou, ou parece que o céu está de bronze, as suas orações não passam, parece que você insiste, mas esse tempo ruim não passa. Você tem passado momentos difíceis, seja em alguma área da sua vida, ou talvez até em todas.
Hoje à tarde eu estava orando por isso e o Senhor me falou que tem pessoas aqui nessa noite que estão passando por áreas difíceis, na verdade por momentos difíceis, em todas as áreas. Misericórdia, Senhor. Qual é a área que hoje você está tendo dificuldade? Qual é a área que você olha para ela e parece que tem um céu de bronze sobre a sua cabeça, que não deixa a sua oração passar, que não deixa você falar com o Senhor? Qual que é a área? Eu quero te dizer que independente da área, isso aqui não pode acontecer mais. Não existe mais céus de bronze, porque o Senhor Jesus entrou em cena, e Ele agora abriu os céus. De uma vez por todas, os céus estão abertos sobre você. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, irmãos, isso é poderoso. Jesus vem dizer, os céus não só acabaram, os céus de bronze, mas agora eles estão abertos. Jesus vem para começar um novo tempo, o tempo da nova aliança, um tempo de céus abertos. Amém, irmãos? Em Romanos 8, 1, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia ela mostra algo poderoso aqui para nós. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, uma vez que você está em Cristo Jesus, não tem mais nenhum juízo, não tem mais céu fechado. Mas por que você às vezes parece que sente um céu fechado, parece que essa tribulação, essa luta não passa? Nós vamos falar mais sobre isso, mas uma coisa que eu quero te dizer, na nova aliança, os céus estão abertos sobre a igreja. Amém, irmãos? A partir de qual momento? A partir do momento em que você está em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você iniciou sua vida cristã hoje. Talvez você está aqui nos visitando hoje, e a partir dessa palavra, você crê em Cristo Jesus, não há mais céus abertos. Amém, irmãos? Uma vez que você crê, os céus, não há mais céus de bronze, perdão. Uma vez que você crê, os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Sabe, nós estamos no último final de semana de julho, e agora, apesar de nós já termos passado do meio do ano, da metade do ano, definitivamente o segundo semestre começa em agosto. Algumas pessoas ainda estão de férias, um tempo esquisito, alguns de férias, outros não tiveram férias, algumas escolas pararam, outras não, a bagunça, de fato foi uma bagunça. Esse primeiro semestre, essa pandemia bagunçou todas as coisas, tem algumas pessoas falando até que não vão ter nem aniversário, não pode nem contar esse ano como um aniversário, não pode envelhecer, elas continuam tendo a mesma idade do ano passado, porque foi um período tão bagunçado, que esse ano não valeu para elas. Mas sabe que, apesar da brincadeira, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não pararam. Amém, irmãos? A sua vida não pode parar por causa de uma pandemia, por causa de uma enfermidade. Então, se você já não tinha mais programação para esse segundo semestre, vai ser de qualquer jeito. Não, começa a programar hoje, porque os céus estão abertos sobre a igreja. Mas pastor, parece que as coisas atrasaram. Era para me formar esse ano, mas por causa da pandemia as aulas foram suspensas. E agora, como que vai ser? O mundo pode até ter atrasado, mas o mover de Deus, a vida da igreja, ela não falha. Amém, irmãos? Não tarda, não falha. Eu quero lembrar com você, ao fim dessa palavra, aquilo que Deus prometeu para nós no início do ano. Eu não sei como que está a sua memória, mas eu não esqueci. Você esqueceu? Se você esqueceu, eu vou te lembrar. Amém? Mas esse é um ano onde nós estamos debaixo do favor, da chuva abundante do Senhor. Essa palavra ela tem mais especificações que eu vou te falar no decorrer da palavra. Mas foi liberada uma palavra profética sobre nós. Há uma palavra profética sobre a videira. E nós precisamos tomar posse dela, porque os céus não estão fechados sobre nós. Amém, irmãos? Pode até estar fechado para o mundo, mas a igreja, ela está livre para desfrutar do Senhor. Há pessoas que trabalham demais. Sabe que uma das coisas que dá a impressão de que as coisas não estão rompendo,
é porque talvez tem gente que trabalha demais, tem orado demais, jejuado demais, feito muito, mas a sua impressão é que às vezes você não cresceu tanto que deveria crescer. Por quê? Porque não está falando a respeito disso. Não é o tanto que você ora, meu irmão, que vai fazer a diferença. Não é o tanto que você jejua que vai fazer a diferença, mas é o tanto que você crê. E talvez você tenha trabalhado, lutado, feito campanhas, propósitos, acordado de madrugada para orar. Mas eu quero te dizer hoje, que o grande segredo, não que a oração seja inútil, mas a oração no lugar errado, ela não cumpre o propósito de Deus. Se você tem trabalhado muito e não tem visto, você é só mais um religioso. É engraçado que no tempo de Jesus, os religiosos eram chamados de fariseus. E os fariseus eram um povo que orava muito. Era um povo que lia muito a Bíblia, era um povo que jejuava, era um povo que dizimava, mas era só isso. E porque eles não tinham os céus abertos sobre eles, eles não alcançaram o favor. Não é o tanto que você trabalha. Só para te falar uma coisa a respeito desse atraso, que algumas pessoas aparentemente têm essa sensação. A igreja atrasou agora, por causa da pandemia. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Vamos, igreja, qual o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar água em vinho. Aleluia. Presta atenção. Jesus, ele não só transformou a água em vinho, vocês estão errados. Jesus transformou a água no melhor vinho. Amém? Não esqueça esse detalhe, porque ele é muito importante. Amém, irmãos? Jesus não transformou água em vinho, Jesus transformou a água no melhor vinho. Quando a Bíblia fala que é no melhor vinho, a Bíblia ela não mente. Foi o melhor vinho que já houve sobre essa terra. Foi o vinho em que Jesus operou o milagre. A Bíblia fala que veio o mestre, o chefe ali da casa, e ele experimentou e falou que era o melhor vinho que já tinham servido. Ele comprovou, mas a Bíblia está afirmando, era o melhor vinho que havia. Mas espera aí, irmãos, se você é um bom bebedor de vinho, amém? Acho que não tem muitos aqui, mas o meu querido pastor Abel é um bom bebedor de vinho, eu admiro ele. Estuda o vinho, e ele pega o vinho e cheira, e é amadeirado, e aquela coisa. Eu não entendo nada, confesso para você. Mas um bom vinho, ele demora, irmãos, anos para ser formado. Os melhores vinhos, na verdade, demoram anos. Quanto mais tempo esse vinho, ele fica ali, né? Não sei nem usar as palavras corretas. Esses são os melhores. Não é chapinha, não. Amém? Qual mais? Cantina da Serra. Não, tem nada a ver com isso. Os melhores vinhos, na verdade, os estudiosos falam que são aqueles que estão sendo, né, guardados há mais de 30 anos. Mas espera aí, a Bíblia afirma que Jesus ele fez o melhor vinho em questão de segundos. Acabou o vinho, Jesus já estava operando o milagre, e em segundos a água se transformou no melhor vinho que houve sobre essa terra. Por isso, meus irmãos, não se apegue àquilo que o mundo está dizendo. Se você acha que a igreja talvez atrasou, ou que não vai dar tempo para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, lembra que Ele é aquele que transforma água no melhor vinho que já houve sobre a terra em questão de segundos. Aleluia, irmãos. Jesus ele tem algo para você. Talvez as pessoas ao seu redor tenham pensado, tenham falado, parece que está demorando, esse menino não vai casar, esse casal ainda está à espera do milagre, não vemos o filho, não vê a cura dessa doença. Deixa eu te falar, Jesus ele tem poder para operar isso hoje, agora, aí onde você está escutando isso agora. Jesus tem poder para operar agora, meu irmão. Às vezes você está aí solteiro, mas Deus já está preparando, já tem alguém te olhando. Você está prestando atenção na palavra, aleluia. Continua prestando atenção na palavra, que é assim que você vai conquistar, amém? Mas Deus ele já tem preparado tudo para você. Simplesmente confia. Confia, meu irmão. Em Provérbios 10, 22,
a Bíblia ela fala algo muito interessante a respeito dessa bênção. Talvez você está aqui, você está buscando a bênção, mas presta atenção, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece. Essa bênção é de quem? Ela é do Senhor que nos alcança, não é nossa. Não foi eu que paguei um preço, não foi eu que estudei para receber esse salário. Não, a bênção vem do Senhor. Às vezes você nem fez nada para merecer aquilo, mas a bênção veio e ela te alcançou. A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz o desgosto. Quantas pessoas você conhece que até têm dinheiro, até estão ricos, mas ele vive uma vida de desgosto? Ele não tem uma família, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele vive enfermo, ele vive triste, vive em depressão, mas está rico. A Bíblia está falando aqui que a bênção do Senhor, meu irmão, aquilo que vem dele, te enriquece, mas junto dela não vem o desgosto, vem a paz, vem a alegria, vem o gosto de viver a vida. Do que adianta ter tanto dinheiro, mas não ter saúde para viver, não ter disposição para viver aquilo que o Senhor tem para você? Sabe, a bênção ela vem do Senhor. Os céus abertos que eu estou te dizendo aqui hoje, meu irmão, não tem nada a ver com as nossas obras, tem a ver com as obras do Senhor. Não tem nada a ver com ser uma pessoa correta, tem a ver com estar no lugar certo. O problema não é o motivo, o problema é a falta dos céus abertos, é só isso. Os céus precisam estar abertos sobre a sua vida. Mas deixa eu te perguntar algo. Nós estamos todos debaixo do favor de Deus? Sim ou não? Sim e não. Por que sim e não? Porque o favor ele foi liberado para todos nós, amém? Todos nós, para todos nós tem favor. Mas infelizmente, algumas pessoas estão no lugar errado. O que eu estou querendo te dizer com isso? Deus ele quer que você ouça a voz dele. Qual que é o lugar para você estar? Qual é o lugar que eu devo plantar? Qual é o lugar que eu devo ir? Qual que é o lugar que eu preciso seguir? Mas o Senhor fala para você, ora aqui, meu irmão. Ora aqui, fica aqui, meu filho, minha filha. Mas você insiste em ir para o outro lado. Não, eu quero orar do lado de cá. E às vezes a pessoa está até orando muito, está até jejuando, mas não tem o favor, não tem os céus abertos. Por isso, irmãos, os céus abertos é tudo aquilo que você precisa entender hoje. Mas estar na posição dos céus abertos é fundamental. Estar no lugar da chuva, no lugar da bênção é fundamental. Não é uma questão do quanto você faz, do quanto você ora, do quanto tempo tem que você lidera uma célula. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver somente você estar no lugar certo, na hora certa, debaixo dos céus abertos. Amém? Me lembro que todas as férias eu gosto de ir no Hot Park, e lá tem um brinquedo de criança. É de criança, mas eu vou lá, porque é lá que Deus fala comigo, amém? E eu fico lá atormentando os meninos. E é um brinquedo onde tem um balde gigante, mais ou menos desse tamanho, muito largo, e um cano vai enchendo aquele balde d'água. E você fica ali embaixo, esperando o balde virar. E quando vira, chega e te joga no chão. É bom demais. As irmãs, se forem lá, seguram as roupas, porque joga tudo no chão. O negócio é perigoso. Mas é um brinquedo de criança. E eu fico lá debaixo, querendo receber a torrente de água. Amém? Mas vem os menininhos e começam a me empurrar. No mundo espiritual é o diabo, é o demônio. Amém? As irmãs dos kids não me condenem. Amém? Não estou falando que as crianças são os demôniozinhos, não. Mas lá, no exemplo, é assim. E os menininhos começam a te empurrar. E eles vão dando bundada em você. Quando você vê, você está fora do propósito. A torrente de água, ela derrama ali. E eu empurro aqueles meninos e eu volto para o negócio de novo. E fica eu lá brincando, brigando com os meninos. E agora eu tenho meu filho ainda. Tem eu e meu filho que fica lá embaixo. E é uma luta. O demônio quer tirar você do propósito. Quer te empurrar para o lado. Mas você precisa insistir e permanecer no lugar que Deus te colocou. Permanecer no lugar da bênção, meu irmão. Demora às vezes. O grande teste
é a demora de encher aquele balde. Talvez o grande teste da sua vida é o tempo hoje. Pastor, eu estou aqui há tanto tempo, eu já vi tantas pessoas indo, tantas pessoas desfrutando, mas eu ainda não vejo as coisas se cumprirem na minha vida. Simplesmente descanse, meu irmão. Fica sossegado. Para de preocupar, para de pensar o que eu tenho que fazer. Eu acho que se eu me comportar de tal maneira, eu acho que se eu orar mais, se eu jejuar mais, vou fazer uma campanha. Não é questão do tanto que você faz, é questão de estar no lugar certo, na hora certa, meu irmão. A sua bênção vai chegar, só permaneça, independente das dificuldades que você tem passado, permaneça. Todos nós estamos debaixo do favor, mas algumas pessoas insistem em sair. Mas por que sai? Eu falei aqui que são os demônios, mas como que os demônios agem? Sabe que o diabo, ele não é chamado de assassino. A Bíblia até fala que ele mata e rouba, mas ele não é chamado de assassino e nem de ladrão. Ele é chamado de acusador. Ele é aquele que te acusa. Ele é aquele que tenta tirar a sua paz, tirar o seu sossego, tirar você do propósito de Deus. Não aceite isso, meu irmão. Não aceite que você perca o seu sono, independente do que aconteça. Você nasceu para desfrutar dos sonhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas pastor, o que eu preciso fazer? A única coisa que você precisa fazer é você ser humilde o suficiente para chegar diante do Senhor e falar para Ele: olha, o normal, irmãos, é que todos aqueles que servem ao Senhor desfrutem da bênção dEle, em todas as áreas. Esse é o normal. O normal é você desfrutar da bênção do Senhor, em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Mas pastor, tem uma área que eu não estou desfrutando. O que você tem que fazer? Chega diante dEle, humildemente. Fala para Ele: Senhor, não há bem nenhum em mim, mas nessa área, eu não tenho desfrutado daquilo que é a promessa do Senhor. Me ajuda, faz na minha vida. Senhor, não é questão de onde que eu estou falhando, não é questão do que você está fazendo ou deixando de fazer. Só pede para Ele te colocar no lugar certo. Fala para Ele: Senhor, me leva para o lugar certo. Amém, irmãos? Não se preocupe com a maneira, com como agir. Eu fico olhando algumas irmãs e eu confesso para vocês que meu coração enche de compaixão. É de Deus as irmãs se casarem, amém? Mas tem umas que elas vão para um outro caminho. E elas começam a fazer chapinha, e começam a fazer cabelo, e começam a fazer penteado, e começam a comprar roupas novas e aquela coisa. Não é a maneira com que você faz, é simplesmente descansar no Senhor. Amém, irmãos? Vai chegar seu varão. Aleluia, irmãs? Pode ficar tranquilo. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade ou a nossa capacidade. Algumas vezes eu sei que você fica olhando para aquela pessoa: meu Deus, chegou agora e já está sendo abençoado, e eu estou aqui desempregado há quanto tempo? O que está faltando? Eu vou me especializar no curso tal, eu vou fazer uma faculdade um pouco mais cara, e você tenta, faz, e fica sempre olhando para a grama do vizinho, e parece que ela está mais verde, parece que ela está mais bonita. Não é questão da sua capacidade, meu irmão. É questão simplesmente de você confiar que é Ele quem faz tudo. O fruto, ele é desproporcional à sua capacidade. Como que explica isso, né? Sabe de algo? No natural, lembra que agora nós somos espirituais, amém? No natural, é assim: capacitação, a causa leva ao resultado. Mas nós agora somos criaturas celestiais, nós somos espirituais, nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, amém, irmãos? Então como que funciona? Também tem a causa e o resultado, mas quem que é o causador? Essa é a questão, essa é a diferença, presta atenção: o causador é você ou é Cristo? Se é Cristo quem causou tudo, então você vai colher tudo que Cristo merece. Entende o que eu estou falando?
se é Cristo quem tem feito através da sua vida, se Ele é o causador, então você vai colher, você vai desfrutar do resultado que Ele merece. Amém, irmãos? Então muda o cenário, para de ser o causador da sua vida, para de escrever com as suas próprias mãos, não, eu acho que esse é o melhor caminho, eu acho que tem que ser assim. Para de achar, para de desfrutar da sua vontade. Desfruta do Senhor, irmãos. Oh Deus, se nós deixarmos Ele fazer, só Ele fazer. Você não precisa de mais nada, além de desfrutar dEle, além de deixar Ele escrever através de você, só isso. Só não atrapalha o mover do Espírito. Não queira escrever a sua história, deixa Ele escrever através de você. Amém? Que o Senhor possa te dar a revelação disso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos avançar? Show. Sabe, a Bíblia, ela também fala, irmãos, que em Isaías 30, versículo 15, vai falar algo poderoso para nós. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes, esta é a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. A Bíblia está falando aqui, o que é o segredo? Você vai converter e agora você vai entrar no sossego, na tranquilidade e na confiança. Você foi salvo, meu irmão, agora você só precisa desfrutar disso. Simplesmente desfrutar dessa tranquilidade, não precisa andar preocupado, desesperado. Uma das coisas que Deus liberou para nós no início desse ano, foi que nós viveríamos coisas grandes em um ano. Na verdade, o Senhor foi bem específico, e a palavra é que nós viveríamos 5 anos, aquilo que demoraria 5 anos para nós desfrutarmos, nós viveríamos em 1 ano. E a palavra continua, no segundo ano, ou seja, no próximo ano de 2021, nós vamos desfrutar daquilo que demoraria 10 anos para nós desfrutarmos. Amém? Eu sei que alguns améns não estão tão fortes assim. Talvez você está em dúvida, mas nós não estamos. Eu quero te dizer que eu, os pastores, e hoje eu quero te chamar para esse time. Amém, meus irmãos? Passa para o lado de cá, confia. O Senhor é o Deus do tempo. Deixa eu te dizer algo. Se nos tempos normais, onde todas as igrejas estavam crescendo, onde estava vivendo grandes avivamentos, todos, nós desfrutarmos disso, de um crescimento explosivo que demoraria 10 anos para acontecer, nós desfrutarmos dele em 2 anos, o que iriam dizer? Isso aí é normal, está todo mundo crescendo, está todo mundo convertendo, é assim mesmo. Sabe que isso aconteceu com Gideão? As coisas ficaram difíceis para Gideão. Gideão tinha em média 30 mil discípulos, soldados, que iam com ele para a batalha. E ele, crendo que o Senhor era com ele, e ele ia enfrentar 100 mil. 100 mil era o número dos inimigos. Mas ele indo para a batalha com os 30 mil, e ele ainda estava pensando, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio? 30 mil contra 100 mil? Mas a gente tem o Senhor, vai dar certo. Mas quando chega no meio da batalha, o Senhor ele faz um limpa. E sabe quantos sobram? Em 2 remessas que o Senhor tira o povo, os discípulos ali de Gideão, sobra 300. E aí sabe o que Deus falou para Gideão? Agora sim, Gideão, se você vencer a batalha, todos saberão que foi eu quem venci. Se nós vencêssemos essa batalha, no meio onde estava tudo bem, tudo maravilhoso, todo mundo desfrutando do milagre, será que não ia pensar que isso era obra humana? Mas sabe que é no meio dessa pandemia, no meio de um tempo tão difícil como esse, nós desfrutarmos dessa explosão, todos vão saber, irmãos, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você. Isso que está acontecendo lá na sua célula, essas explosões de milagres, algumas curas, tantas coisas que têm acontecido, células que não cresceram no tempo normal, mas no tempo da pandemia têm explodido,
Só pode ser obra humana, só pode ser obra de Deus, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com o humano, não tem nada a ver com a força do nosso braço, isso tem a ver com o Senhor, e você precisa entender isso, meu irmão. Quando que nós vamos desfrutar desse grande milagre? Quando a nossa alma estiver sossegada. Essa máscara que você está usando é uma afronta do diabo. O diabo tentou colocar máscara em nós para calar a nossa voz, mas ele não vai conseguir, amém? Use a sua máscara, mas ele não vai conseguir calar a sua boca, amém, irmãos? Que você tenha entendimento disso hoje. Ele não vai conseguir, porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele. Os céus estão abertos à glória de Deus. A segunda coisa que eu quero te falar aqui hoje é o que Deus estava falando. Sabe que tem 3 vozes aqui. Eu vou te dar uma introdução a respeito dessa primeira voz, que é a voz de Deus. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Jesus iria passar por muitas lutas, mas o Pai, ele precisava deixar as coisas bem claras para ele. O Senhor, ele queria o quê? Que Jesus tivesse clareza de quem ele era. E a voz do Senhor, ela vem ali, né, e desce naquele lugar, para justamente deixar claro que o que aqueles fariseus falavam, o que aquelas pessoas falavam, o que até mesmo o diabo falou no deserto, não era verdade. Qual que era a verdade? Que Jesus era o Filho amado, em quem o Senhor tinha todo o prazer. Nesses dias, irmãos, deixa eu te fazer um convite. Pare de ouvir as vozes malignas. Pare de ouvir esses grupos do WhatsApp que só fala terror, morte. Para de ouvir essas pessoas que só querem passar medo em você. Escuta a voz dos céus. Para de ouvir os repórteres. Para de ouvir a Rede Globo. Amém? Escute a voz do seu Pai, que está dizendo quem você é. Escute o Senhor. Ele está dizendo que você é filho amado. Não importa se o mundo está um caos, não importa se está todo mundo ficando doente, não importa se todos pegaram coronavírus, como disseram por aí. Lá no Garavelo está infestado, todo mundo pegou. Eu ouvi essas vozes malignas, e eu falei, pegou, e todo mundo foi curado, aleluia. Passamos pelo fogo, mas não nos queimamos, amém, meus irmãos? Sabe, decida quem você vai escutar nesses dias, sério. Se você tem até mesmo um grupo lá da família, você não quer sair, pelo menos silencia esse grupo. Mas não fica escutando essas coisas, elas vão te contaminando, elas vão minando a sua fé, elas vão tentar te derrubar. É assim que o diabo vai tentando te tirar do propósito, tirar você do lugar certo, da hora certa. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Escute a voz dos céus, que te traz conforto, que te traz alegria, que tira todo o medo. A voz que diz que você é o filho, a filha amada. Não escute essas vozes, sabe, essas vozes. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Mas deixa eu te dizer, a incredulidade também. A fé vem pelo ouvir, isso que a Bíblia diz. Mas sabe, alguns lugares só falam coisas ruins. Só coisa ruim. Você não nasceu para ouvir isso, irmãos. Em Mateus 3,17, coloca para mim, por favor, o PowerPoint. Eu peguei uma versão diferente. Essa é a versão da Bíblia, a Mensagem. Uma Bíblia muito poderosa. Estou lendo ela nesses dias. E é uma Bíblia muito poderosa. Mas olha esses versículos, eu já li ele com você, Mateus 3,17. Mas olha esse versículo na versão, a Mensagem. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. Meu Deus, imagina um pai te pegando no colo e falando isso para você. Esse é meu filho escolhido, marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. Isso é muito poderoso. Meu Deus, é isso que você precisa ouvir nesses dias. É essa voz que vem dos céus que você precisa ouvir nesses dias. Em Romanos 8, pode passar o próximo. Não, o próximo PowerPoint. Não está aí, não? Está aí, Romanos 8, 31. Olha esse versículo, irmãos. Então, o que acha? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição,
e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Essa é uma pergunta. Haveria alguma coisa que Ele deixaria de fazer por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Posso ouvir um não há como bem forte? Fala aí, 1, 2, 3 e... não há como. Não tem como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras, nem o coronavírus, nem pandemia, nem nada dessa vida. Ainda que digam, eles nos matam a sangue frio porque odeiam a Ti, somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Meu Deus! Meu Deus! Isso que coisa linda! Isso é uma declaração de amor dos céus para você hoje, amém, irmãos? Que é isso? Que Deus é esse? Que amor é esse? Você ainda tem dúvidas que é amado? Se tem, vou continuar a palavra, amém? Você não pode sair daqui com dúvida. Você precisa sair daqui convicto do amor de Deus. A certeza maior da sua vida é que você é amado, independente das circunstâncias. Independente, não deixe o medo tomar o seu coração. Medo do vírus, medo de sair de casa, medo de perder seu marido, medo de ficar sozinha. Não deixa essas coisas tomarem seu coração. Que você entenda que há um Deus que te ama. E Ele preocupa com você nos mínimos detalhes, nos mínimos. Não importa se para alguns isso é pequeno demais. Para Ele não é. Se é importante para você, é importante para Ele. Ele cuida, Ele se preocupa, Ele te ama. Essa semana, eu estava com um discípulo num lugar. Nós fomos para uma fazenda muito bonita, e nós estávamos andando ali numa trilha, e esse discípulo meu na frente, meu filho no meio e eu atrás, e cheio de raízes, nós estávamos pulando o lago, passando por uma ponte, um monte de lugar, sobe morro, desce, mas no meio daquilo ali, meu filho caiu, ele tropeçou e foi aquele tombo, sabe, que sai escorregando e ralando tudo. E eu preciso ensinar alguns princípios. Eu preciso ensinar que às vezes ele vai cair, mas ele precisa levantar. E eu lembro que meu discípulo já voltou logo e já foi para pegar ele, para levantar. E eu, não, Mateus, solta, deixa que ele levante sozinho. Ele é homem, levanta sozinho. E ele levantou, bateu a poeira, aprumou ali, queria chorar, mas não chorou. Limpou o ralado. E a gente continuou o caminho. Nós chegamos em casa, fomos jantar, chegamos mais tarde em casa, e na hora de dormir, eu sempre quero afirmar para o meu filho o quanto ele é amado. E nós temos uma brincadeira, eu falo para ele, o papai te, e ele responde, ama. O papai te, e ele responde, ama. E ele fala todos os dias, fala 10 vezes, papai. Então vamos lá, papai te, e aí vai, 10 vezes. Mas nesse dia foi diferente a brincadeira. Depois que eu falei o papai te, ele falou ama, o semblante dele caiu. E ele perguntou, papai,
Se o Senhor me ama, por que o Senhor não deixou o Mateus me levantar aquela hora? Eu fiquei até meio sem palavras na hora, sabe? Porque Deus me livre do meu filho pensar que eu não amo ele. Mas naquele momento surgiu a dúvida. Olha só, eu achei que ele nem lembrava do negócio, mas ele guardou aquilo para ele. Mas eu expliquei para ele: filho, o papai te ama. O papai não te deixou lá sozinho. O papai estava lá. Apesar do tombo, o papai estava lá. Não importa quantas vezes você caiu, o papai vai estar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não importa se talvez você está no chão agora, você está ralado. Eu quero te dizer, o papai está lá. Algum princípio ele está tentando te ensinar. Ele está te fazendo mais forte. Ele está te fazendo ignorar as circunstâncias. Mas o amor dele não falha. Eu falei isso para ele: meu filho, o papai é o seu melhor amigo. Eu sempre falo isso para ele também. E quem que é o melhor amigo do papai? Quem que você acha? E ele: sou eu, papai. É. Sabe, irmãos, você precisa ter entendimento claro do quanto você é amado por Deus. Você precisa sair daqui com essa certeza. Eu sei que os tempos são incertos. As profissões, tudo mudou. As coisas mudaram, o mercado mudou, o mundo mudou. Mas a igreja e a palavra de Deus continua sendo a mesma. Amém? Ela não muda, ela não falha, ela não tarda, ela vai se cumprir. Independente do que você tem passado, não dê ouvidos à palavra da acusação. Feche os olhos, para quando as pessoas vêm perguntar: você tem orado, irmão? Você tem dizimado? A primeira voz que eu quero te dizer, a segunda voz que eu quero te dizer que vem até nós, é essa, a da acusação. A voz que veio até Jesus e falava: crucifica-o, crucifica-o. Romanos 5,17. A Bíblia fala que quando a graça reina, os céus estão abertos, mas os céus não se abrem, irmãos, sobre aqueles que estão debaixo de condenação. Romanos 5,17. Não tem como você desfrutar da paz, da bênção do Senhor, se você está debaixo de acusação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, você pode desfrutar da paz do Senhor. Você deve, hoje, independente das circunstâncias, ter paz. Se você está aqui hoje e não tem paz, meu irmão, não tem como. Eu quero te falar que quase 100% dos seus problemas, eles têm a ver com acusação e justiça própria. Infelizmente. Você não tem desfrutado de tudo que o Senhor tem, por conta de acusação e de justiça própria. A graça não pode reinar no lugar onde tem vergonha, onde tem culpa, onde tem medo. Eu sei que isso é involuntário muitas vezes. Você está aqui hoje, você está lutando com isso. Mas você precisa abrir os seus olhos. Sempre que nós estamos errados, inconscientemente ou não, você quer achar alguém para ser punido. É ou não é? Isso faz parte da natureza caída. Se você errou, inconscientemente ou não, você quer achar alguém para pagar o preço pelo seu erro. E na maioria das vezes, a pessoa que você mais acusa é você mesmo. Mas não tem como o Senhor agir num lugar onde há culpa, onde há medo, onde há condenação. Cristo é a sua justiça. Mude hoje o causador. É Ele quem faz tudo, irmãos. Por isso nós temos paz. Ah, Leandro, sua rede está crescendo. Amém, é o Senhor quem fez. Leandro, parece que seu relatório diminuiu. Pois é o Senhor quem faz. Tem tudo a ver com Ele. Nos dias da bênção, sinceramente, você consegue dar glória a Deus? Consegue ou não consegue? Se a sua célula está crescendo e alguém vem e fala: uau, que célula poderosa, cresceu tanto, que multiplicação poderosa, tem a ver com você? O que você responde? Imediatamente: foi o Senhor. Não é assim? Mas e quando está ruim o negócio? Nossa, a célula está em crise. Ficou você e só uma pessoa lá hoje?
Rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, não. Você já começa a procurar os erros. Mas, meu irmão, fique em paz. O pé de manga não dá manga o ano inteiro. Ele tem a sua época. Mas cedo ou mais tarde, a torrente de águas vivas vai ser aberta sobre você. E você vai desfrutar da bênção e do favor do Senhor. A outra voz, a voz da justiça própria. Sabe que a introspecção, essa tristeza falsa, essa punição, ela só é pura justiça própria. Ela só é puramente justiça própria. Eu não consigo. Eu sou um coitadinho. Isso é justiça própria pura. Sabe, para de se esconder através disso. Quando você não acha, vira acusação. Quando você não acha o defeito, pare de olhar para você mesmo. Apenas creia na obra consumada. Você deve estar mais consciente da obra da cruz do que do seu pecado. Esses dias, estava vendo um testemunho do Chris Quilala. Não sei se é Quilala. É o vocalista do Desescudo. Ele teve um filho, e o filho dele morreu. No hospital, a criança faleceu, e eles foram orar por aquela criança, os pais. E ele começou a orar para que aquela criança ressuscitasse. Deus ressuscita, Deus ressuscita, Deus ressuscita. Sabe de algo? A criança não ressuscitou. A criança morreu. E sabe o que ele fez? Ele falou: Deus vai me dar uma canção, onde eu vou declarar a verdade a respeito do meu Deus. O meu Deus é um Deus que faz milagres. E é justamente essa canção que fala dos milagres. Como que é a canção agora? Meu Deus é um Deus de promessa. Não é essa. Perdi a canção, mas é o Livres que gravou, né, no português a versão. Mas sabe que num tempo como esse, onde o filho morre, o cara faz uma música que fala de milagres, que o Deus dele é um Deus de milagres. Isso é poderoso. Juliano Sou. Depois você escuta na sua casa e vai orar, amém? Mas esse é o segredo da coisa. No dia da tribulação, é o dia onde você vai mais declarar. Eu não estou vendo o milagre, eu vou declarar. Assim vai ser. Independente se aconteceu ou não, o meu Deus é o mesmo. Amém? Em Hebreus 10, 22, meu tempo está acabando. A Bíblia diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma má consciência mencionada aqui em Hebreus 10 é uma consciência que está sempre lembrando do seu pecado, sempre lembrando das suas falhas, e no dia da tribulação essas coisas vêm com mais intensidade ainda. É onde você precisa mais declarar: meu Deus é poderoso, eu sou amado, Ele cuida de mim, Ele já pagou o alto preço na cruz por mim. Eu não mereço nada, mas eu sei que Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas dEle. Essa semana eu fui almoçar em casa e eu estava vendo o vídeo de uma outra pastora, que ela perdeu também a sua filha, de 4 anos de idade. Meu Deus, eu acho que é a idade mais preciosa dos filhos, é onde você está mais apaixonado. E a menina morreu. E ela conta que ela esteve com um pastor, e aquele pastor gerou tanta acusação nela, falou para ela largar de ser sentimental, que Deus não escuta os sentimentos dela. Na verdade era num seminário de teologia, e aquele pastor pregou justamente aquilo que não era verdade. Mas logo depois veio um outro professor, ficou sabendo do que ela estava passando, e ele fez um ofício de 50 páginas, para provar que Deus é um Deus que se preocupa sim, é um Deus que ama, é um Deus que cuida. É engraçado ela testemunhando, ela falando que não era o ofício, mas era Deus agindo através daquele professor para mostrar que ela era amada, que Ele se preocupava com ela, que Ele estava guardando ela, mesmo enquanto ela tinha acabado de perder a sua filha. Sabe, irmãos, por fim, queria que você ficasse de pé nessa hora. A palavra de Deus, ela condena o pecado, mas nós precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem milagres de Jesus.
tem que até tomar cuidado com o que eu vou falar agora, talvez vou receber até pedradas. Mas sabe que talvez você tenha sofrido muito no seu casamento, porque seu marido tem aprontado todas. Eu não quero tirar aqui a falha do seu marido. Ele tem pecado, ele tem errado. Isso é um caminho ruim. Mas sabe que Jesus operou na vida de pecadores? Jesus não operou na vida de uma prostituta? Sim ou não? Jesus não operou na vida de ladrões? Sim ou não? Mas impressionantemente, Jesus não operava na vida dos religiosos, dos fariseus, aquele que dizia que estava tudo certinho. Às vezes você é uma esposa que tem condenado o seu marido. Você não vale nada, você não presta, mas eu vou ao culto todas as semanas, eu dou o dízimo. Cuidado com o seu merecimento. Ele fecha as portas do céu sobre a sua vida, muito mais do que o pecado. Na verdade, o pecado não fecha, mas o merecimento sim. Em Levítico 13:12, a Bíblia fala a respeito, da lepra. E é engraçado que nesse capítulo a Bíblia fala que se tinha lepra na mão, era impuro. Se tinha lepra no pé, era impuro. Se tinha lepra na cabeça, era impuro. Se tinha lepra na testa, era impuro. Mas se a lepra estivesse em todo o corpo, ele era considerado puro. Que loucura! Sabe o que é esse considerar puro? Esse considerar a lepra em todo o corpo? É quando você diz: Senhor, não há bem que habita em mim nenhum. Tudo nessa carne é mal. Quando você declara isso, aí o Senhor tem liberdade para agir. Aí Ele pode operar um milagre. Mas às vezes, meu irmão, você ainda fica com a lepra na mão. Não, o meu corpo todo ele é mal, mas a minha mão até que ela é bonitinha. Não, eu sou todo mal. Mas, peraí, eu tenho um pouquinho de bondade no meu coração. Eu dou uma cesta básica todo mês. Olha, eu sou mal, mas esse lado aqui, esse mal eu não vou cometer não. Justiça própria. Abandona isso. De uma vez por todas, meu irmão, assuma a sua posição de que não há bem nenhum aí. Em 1 João 4,10 a Bíblia fala, Ele nos ama. A Bíblia fala do verdadeiro amor. Esse é o fato, essa é a verdade. Mas em Romanos 5,7 a Bíblia fala da definição de amor, que é Ele nos ama, mas a prova é que Ele deu a própria vida. Jesus nunca falou eu te amo e você não vai ter problemas. Ele disse, eu te amo, mas você vai ter problemas. Em Romanos 8,32, projeta para mim, por favor, esse versículo, para nós orarmos. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou nem o filho, irmãos, não importa mais o que você precisa. Jesus era o que ele tinha de mais precioso. Mateus 13,44. Eu li esses versículos durante muito tempo e eu entendia tudo errado. A Bíblia fala, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Durante muito tempo, irmãos, presta atenção, eu achava que eu era esse homem, que eu encontrei Jesus, eu vendi tudo que eu tinha, eu abri mão de tudo que eu tinha para seguir a Ele. Mas, pobre homem que sou, qual é o homem na face dessa terra que pode comprar Jesus? Qual o dinheiro, qual o bem que você tem que pode comprar Jesus? Me fala. Tá ao contrário. Sabe quem que é esse homem aqui que achou o tesouro? Ele é Jesus. Ele foi quem vendeu tudo que ele tinha para encontrar você. Qual que era o preço maior que ele tinha? Qual que era o maior tesouro que ele tinha? Era o sangue dele. Ele derramou na cruz do Calvário para ter você. Você é o tesouro dele. Eu sei que nós já encerramos o nosso tempo. Você tem liberdade para sair. Mas eu quero orar com algumas pessoas ainda nessa noite. Você que tem alguma dúvida a respeito do amor de Deus. Talvez em alguma área da sua vida, nessa semana, você pensou, meu Deus, está tudo acabado.
está tudo problemático, está uma bagunça a minha vida, será que o Senhor me ama mesmo? Você que talvez teve a dúvida que meu filho teve em algum momento, eu quero que você venha aqui à frente nessa noite. Os demais, feche os seus olhos. Feche os seus olhos onde você está. Não se acanhe, não tenha vergonha, meu irmão. Abandone o seu título, independente, todos nós passamos por momentos assim. Mas deixa Ele te ver nessa noite, com seus olhos fechados. Eu queria que você fizesse essa oração simples. Fala para Ele: Senhor, eu não tenho nada de bom. Senhor, em mim não habita bem nenhum. Mas eu te entrego a minha vida hoje. Me coloca no lugar certo. Eu cansei de andar pelos caminhos que para mim parecem ser os melhores. Fala para Ele, meu irmão, é simples. Diga a Ele: Senhor, eu sei que eu sou amado. Eu sei que o Senhor não está zangado comigo. O Senhor te diz hoje, meu irmão, eu tenho alegria em você. Você é muito amado. Você é muito amada. Independente do problema, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei, mas uma porque eu te comprei de volta. Não importa o que você faça, você é minha filha amada. Você é meu filho amado. Não precisa ter medo. Eu não vou te deixar. Os meus olhos sempre estiveram até você. Por isso aquieta o seu coração agora. Saiba que você é amado. Sossega a sua alma. Você não está sozinho. Se o seu marido te deixar, se a sua esposa te deixou, eu quero te dizer que há um Deus que se preocupa com você. Se o seu pai te deixou, se o seu pai terreno, há um Pai celestial que não te abandona, que não te deixa, que não te larga. Nada pode separar você do amor dele. Ele te ama. Você é a íris dos olhos dele. Você é a pupila dos olhos dele. Filhinho amado, filhinho amado, com seus olhos fechados ainda, eu queria que você imaginasse você como essa criança agora que corre para os braços do seu pai. Se imagine agora pulando nos braços dele e ele dizendo: você é meu filho, minha filha, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Você é. Eu não estou zangado com você. Você, pelo contrário, é a alegria da minha vida. É onde eu tenho todo o meu prazer. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Que você guarde essas verdades no seu coração. Que você nunca possa se permitir deixar que o diabo contamine você ao ponto de ter dúvidas a respeito do amor dele. Que você tenha uma semana cheia da certeza de que você é amado, que Ele tem expectativas boas para você, em nome de Jesus, amém? Tenha uma semana abençoada. Venha orar conosco todos os dias pela manhã. Venha desfrutar desse amor, no nome de Jesus, aleluia.